Trump acaba de retirar Alexandre de Moraes e sua esposa da Lei Magnitsky. A notícia caiu como uma bomba no Brasil. A imprensa militante comemorou como se fosse o fim do bolsonarismo. A Globo já está gritando: Trump recuou. Os porta-vozes do sistema estão em festa e muita gente de bem, patriota, está com o coração apertado. Mas calma, respira fundo e me escuta até o fim. O que estão te contando não é toda a história. Donald Trump não é um político comum. Ele é o maior negociador da história moderna. O homem que quebrou o sistema de Washington, enfrentou o globalismo, derrotou a máquina midiática e reconstruiu os Estados Unidos com base em soberania e estratégia. Você realmente acredita que esse mesmo Donald Trump, atual presidente da maior potência do planeta, teria recuado diante de Alexandre de Moraes por pura bondade? Você acredita que ele simplesmente teria perdoado o símbolo da censura no Brasil sem nada em troca? Claro que não. Trump não dá um passo sem cálculo. Cada gesto dele é planejado com precisão cirúrgica, e se ele decidiu tirar o nome de Moraes da Magnitsky, é porque já tinha a vitória garantida antes mesmo do anúncio. Essa retirada não é sinal de recuo, é sinal de controle. O que aconteceu nas últimas horas não foi um presente, foi uma jogada de mestre. Trump apenas moveu as peças no tabuleiro. Lula e Moraes tiveram que pagar um preço altíssimo. E nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente qual foi esse preço. Vou revelar as 5 exigências mínimas que Trump impôs para aceitar retirar Moraes da lista da Magnitsky. 5 condições que vão mudar o rumo político do Brasil e abrir caminho para a libertação dos presos políticos e, sim, para a liberdade de Jair Bolsonaro até o fim de 2026. Mas antes de entrar nessa explicação, eu preciso falar diretamente com você, patriota. Eu sei que as últimas horas foram confusas, que muitos estão se sentindo traídos, assustados e até sem esperança. Mas é justamente por isso que este vídeo é fundamental. A verdade precisa circular. Há milhares de brasileiros de bem, neste momento, acreditando na narrativa da Globo e achando que Trump recuou. E é a sua missão mostrar que não. Por isso, eu te peço com toda sinceridade, compartilhe este vídeo agora. Leve essa mensagem a quem está desesperado. Mostre que existe estratégia, existe plano, e que o homem mais poderoso do mundo continua no comando do tabuleiro. O Brasil está prestes a viver uma virada silenciosa e você precisa fazer parte disso. Compartilhar esse vídeo não é só espalhar informação, é um ato de resistência. Agora sim, fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar, uma a uma, as exigências de Trump e o verdadeiro sentido dessa jogada que todos da imprensa não querem que você saiba. Vamos organizar os fatos para que tudo faça sentido. Porque quando a gente coloca as peças na ordem certa, a jogada de Donald Trump se revela com clareza. Tudo começa em julho de 2025. Trump, recém-retornado à presidência dos Estados Unidos, decide aplicar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa, e o escritório de advocacia ligado a ela. A acusação era direta e dura: abuso de poder, perseguição política e censura institucionalizada no Brasil. Naquele momento, o mundo inteiro entendeu o recado. Trump estava dizendo a Moraes e a Lula: ou vocês respeitam a liberdade ou sentirão o peso econômico da maior potência do planeta. O impacto foi imediato. As contas de Moraes foram bloqueadas, sua esposa perdeu acesso a fundos internacionais, escritórios ligados ao casal tiveram contratos suspensos e, de repente, o Brasil inteiro sentiu o reflexo dessa pressão. Empresários, diplomatas e até membros do governo começaram a perceber que a postura autoritária de Moraes estava custando caro. O país via acordos comerciais com os Estados Unidos travarem da noite para o dia. E foi aí que o desespero começou. Em agosto, emissários do governo Lula e do próprio Moraes passaram a buscar pontes discretas com Washington. Nada oficial, tudo por baixo dos panos. Diplomatas, intermediários, advogados, todos tentando reverter a sanção que virou um símbolo de vergonha internacional. Mas Trump não é homem de ceder por pressão. Ele só negocia quando o adversário está de joelhos. Em setembro, a primeira mudança começou a aparecer. Perfis conservadores voltaram a respirar nas redes sociais. Alan dos Santos reapareceu, Rodrigo Constantino voltou a publicar, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro
passaram a falar abertamente sem bloqueios, e até canais de opinião que viviam sob censura voltaram a crescer. Coincidência? Claro que não. Foi o primeiro sinal de que Moraes começou a ceder. Poucas semanas depois, veio a segunda fase da Operação Silenciosa. Em outubro, Lula enviou uma carta diplomática a Trump oferecendo o que o Brasil tinha de mais valioso. Segundo informações publicadas pela revista Oeste e confirmadas por fontes diplomáticas, o governo brasileiro prometeu abrir o setor de terras raras e minerais estratégicos para empresas norte-americanas, cancelar impostos sobre as Big Techs, colaborar no combate ao crime organizado internacional e, principalmente, rever as políticas de censura digital. Trump, que vem enfrentando uma disputa direta contra a China pelo controle de tecnologia e recursos estratégicos, viu nessa proposta uma mina de ouro. Lula entregou mais do que o combinado. Entregou o que Trump nunca pediu, mas aceitou com prazer. Era o sinal de que o governo brasileiro estava rendido à mesa da negociação. Em novembro, começaram as tratativas finais. Delegações discretas do Congresso brasileiro foram a Washington. Ao mesmo tempo, diplomatas americanos vinham observando com atenção o avanço do PL da dosimetria, projeto que reduz as penas dos presos políticos do 8 de janeiro. O Departamento de Estado acompanhava cada passo como se fosse um marcador de progresso. A censura diminuía, o Congresso se movia e Lula silenciosamente aceitava as condições. E então veio dezembro de 2025. Trump anuncia oficialmente a retirada de Moraes e sua esposa da Lei Magnitsky. Mas o detalhe que quase ninguém percebeu estava na nota oficial. O texto dizia que a decisão refletia avanços significativos do Brasil em matéria de liberdade e justiça política. Essa frase é o coração de tudo. Trump não retirou a sanção por simpatia. Ele apenas recompensou temporariamente um comportamento, como faz um general quando o inimigo recua. E é aqui que entra a parte mais importante. Trump não retirou a Magnitsky de forma definitiva. Ele suspendeu a aplicação, condicionando tudo ao cumprimento de 5 exigências específicas. E se qualquer uma delas for descumprida, a Magnitsky volta, 100 vezes mais forte, como confirmou o próprio advogado de Trump. Cada evento dessa linha do tempo mostra que não houve recuo, houve domínio. Trump usou uma lei americana para enquadrar o sistema brasileiro. Fez do castigo uma ferramenta de negociação. Transformou a punição em controle. E agora, com Moraes fora da lista, mas preso a um acordo diplomático severo, começa a parte mais interessante. As 5 exigências secretas que garantiram essa retirada. Fica comigo, porque é aí que você vai entender a verdadeira dimensão dessa jogada. Agora tudo começa a fazer sentido. A decisão de Trump não foi um gesto de gentileza, foi uma operação de controle diplomático. O maior negociador do planeta não retirou Moraes da Magnitsky porque quis perdoá-lo, mas porque quis amarrá-lo. E essa amarra tem nome, prazo e cláusulas claras. Trump impôs 5 exigências mínimas ao governo Lula e a Alexandre de Moraes. 5 condições que, se forem quebradas, trarão de volta as sanções. E dessa vez, com força redobrada. Vamos a elas. Primeira exigência: o fim da censura digital. Trump deixou claro que a liberdade de expressão é a base de qualquer relação diplomática com o Brasil. Moraes teria que encerrar imediatamente o bloqueio sistemático de vozes conservadoras, suspender perseguições a comunicadores e devolver espaço de fala aos brasileiros de direita. E foi o que começou a acontecer. Os perfis censurados reapareceram, os canais voltaram a crescer e o clima de medo nas redes começou a se dissipar. Trump exigiu, Moraes obedeceu. Segunda exigência: a libertação gradual dos presos políticos do 8 de janeiro. Essa foi uma das condições mais duras. Trump exigiu que o governo brasileiro promovesse uma revisão dos processos, a redução das penas e a soltura progressiva dos patriotas presos por se manifestarem. A Casa Branca, segundo fontes diplomáticas, vem acompanhando diretamente o avanço do PL da dosimetria no Congresso. O projeto é visto por Trump como o primeiro passo rumo à anistia total. E o recado foi simples. Enquanto houver brasileiros presos por motivo político, não haverá normalidade entre os dois países. Terceira exigência:
garantir a liberdade de Jair Bolsonaro até o fim de 2026. Essa foi uma cláusula inegociável. Trump fez questão de incluir a proteção jurídica e pessoal do maior líder da direita latino-americana. O advogado de Trump confirmou publicamente: o acordo só seria assinado se o Brasil garantisse que Bolsonaro não permaneceria preso até o fim do mandato de Lula. O motivo é simples. Quando Trump aplicou a Magnitsky em julho, ele justificou a sanção pela perseguição direta e injusta a Jair Bolsonaro. Ou seja, o caso Bolsonaro é o coração moral de toda essa negociação. E Trump não abre mão de ver seu aliado livre. Quarta exigência: o fim da cooperação do Brasil com a China em áreas de tecnologia e defesa. Trump não apenas combateu o comunismo ideológico, ele está travando uma guerra econômica contra o domínio chinês. No acordo, exigiu que o Brasil encerrasse parcerias de satélite e tecnologia militar com Pequim. E, em troca, permitiu a entrada de empresas norte-americanas, como a Starlink, de Elon Musk, para ocupar o espaço deixado pelos chineses. Essa movimentação não é apenas econômica, é geopolítica. Trump reposicionou o Brasil dentro do eixo de liberdade ocidental e isolou o Partido Comunista Chinês das decisões estratégicas do país. Quinta exigência: abertura das reservas de terras raras brasileiras para exploração por empresas americanas. Essa foi a exigência econômica central do acordo. As terras raras são a base para a fabricação de chips, baterias e armamentos modernos. Trump, sabendo que o Brasil é um dos países mais ricos nesse tipo de minério, condicionou a retirada de Moraes da Magnitsky à concessão direta desses recursos às indústrias norte-americanas. Foi um golpe certeiro contra o avanço chinês e uma vitória para a soberania ocidental. Essas 5 exigências formam o esqueleto da negociação, mas há uma sexta cláusula silenciosa que não foi escrita em papel, e sim gravada no olhar de Trump. Se vocês me enganarem, a Magnitsky volta, e desta vez, com tudo. O advogado pessoal de Trump já confirmou isso publicamente. A retirada foi condicional, não definitiva. Se Moraes ou Lula romperem qualquer ponto do acordo, o bloqueio financeiro retorna automaticamente, atingindo não apenas o ministro, mas todo o entorno político e empresarial que o protege. Ou seja, Trump não tirou Moraes da Magnitsky. Trump suspendeu a pena, como quem dá ao adversário uma última chance de se redimir. E quem entende estratégia sabe que esse é o movimento mais perigoso de todos. O inimigo pensa que está livre, mas está sendo vigiado a cada passo. Agora que as exigências estão claras, o cenário se transforma completamente. Porque o que parecia fraqueza, na verdade, é a maior demonstração de poder silencioso da política internacional moderna. Trump não recuou 1 milímetro. Ele apenas transformou o castigo em controle e fez o sistema brasileiro ajoelhar sob suas próprias regras. O que Trump fez não foi um gesto diplomático, foi uma intervenção moral. Ele colocou um espelho diante do sistema brasileiro e obrigou cada um a enxergar a própria hipocrisia. Aqueles que se diziam defensores dos direitos humanos tiveram que aceitar condições impostas justamente por um líder que eles chamavam de autoritário. É ou não é o cúmulo da contradição? E aqui está o ponto que ninguém da imprensa quer discutir. Se o governo brasileiro realmente estivesse no controle, não precisaria aceitar essas exigências. Não precisaria abrir mão de acordos com a China, nem implorar por acesso a mercados americanos. Eles cederam porque sabiam que estavam encurralados, porque sabiam que, se resistissem, a Magnitsky voltaria, e dessa vez levaria junto empresas, bancos e até ministros aliados. Trump não precisou mandar exército, não precisou ameaçar ninguém. Ele usou aquilo que mais entende: poder econômico e moral. Ele jogou o jogo da diplomacia como quem joga xadrez. Cada movimento calculado, cada recuo planejado, cada silêncio cheio de significado. E o resultado é claro. Moraes hoje é um homem vigiado. Cada decisão dele, cada palavra, cada sentença, será analisada por uma potência estrangeira que não esquece e não perdoa traições. E sabe o que mais me impressiona? O silêncio. Silêncio de uma imprensa que passou meses gritando que Trump era um perigo para o mundo. Silêncio de ministros que antes se achavam deuses e agora pisam em ovos.
silêncio de um governo que percebeu que o preço da arrogância é a humilhação diplomática. Enquanto isso, o povo continua pagando o preço da censura, das prisões políticas e da destruição de reputações. Mas esse preço agora tem prazo para acabar, porque Trump colocou um cronômetro no sistema. Cada semana que passa sem liberdade, sem justiça e sem transparência aproxima o Brasil do retorno da Magnitsky, e dessa vez, sem negociação. E eu te pergunto, quem é o verdadeiro derrotado nessa história? Quem é o verdadeiro submisso? O homem que impôs condições ou aqueles que tiveram que aceitá-las? Trump não recuou, ele dominou. E o sistema, que tentou enganar o mundo, acabou se tornando refém do próprio acordo que assinou para sobreviver. Essa é a diferença entre poder de fachada e poder real. O poder de fachada faz discurso em Brasília. O poder real dita os termos do jogo em Washington. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso, quando você ouvir alguém dizer que Trump perdeu, sorria. Sorria porque você sabe o que está por trás dessa história. Você sabe que o recuo é apenas aparência, que a verdadeira vitória é silenciosa, paciente e inevitável, e que o homem mais poderoso do planeta não perdoou Moraes, apenas lhe deu a chance de se autodestruir caso rompa o acordo. Trump mostrou que inteligência vence arrogância e que o Brasil só voltará a respirar liberdade porque um líder de fora teve coragem de fazer o que muitos aqui dentro temeram fazer: confrontar o sistema. Agora que as cartas estão sobre a mesa, precisamos entender o que realmente está acontecendo. O que Trump fez não foi apenas uma negociação, foi um reposicionamento completo do Brasil no tabuleiro mundial. A esquerda brasileira, acostumada a ditar as regras internas, descobriu que existe um limite, e que esse limite agora tem nome, rosto e poder real. A partir desse acordo, o Brasil passa a viver uma fase de transição silenciosa. Os primeiros sinais já estão aí, e se você observar com atenção, vai perceber que o sistema está se rearrumando às pressas. A censura começou a enfraquecer, perfis conservadores voltaram a circular, parlamentares de direita voltaram a falar sem medo, e a própria imprensa começa timidamente a reconhecer que houve excessos. Isso não é arrependimento, é medo. Medo de desobedecer às condições impostas por Trump. E não é só medo político, é medo econômico. Porque a Lei Magnitsky é uma das ferramentas mais poderosas da diplomacia moderna. Ela bloqueia contas, paralisa contratos, isola governos e destrói reputações em questão de horas. Nenhum banqueiro, nenhum ministro, nenhum empresário quer voltar a sentir esse frio na espinha. Eles sabem o que significa ver o nome travado no sistema financeiro internacional. Trump sabe disso, e é por isso que ele não precisou manter a punição, bastou deixá-la suspensa. Essa é a genialidade da jogada. Ele transformou a Magnitsky numa espada invisível pendurada sobre a cabeça do sistema brasileiro. A qualquer sinal de traição, a lâmina cai. Chegamos ao ponto final dessa jornada, e agora você entende o quadro completo. O que a velha imprensa vendeu como recuo foi, na verdade, uma manobra de mestre. Trump não retirou Moraes da Magnitsky por fraqueza, mas por estratégia. Ele amarrou Lula, expôs a hipocrisia do sistema e devolveu esperança a milhões de brasileiros que já não acreditavam mais em mudança. O jogo virou, patriota. E desta vez, quem está com medo não é o povo, é o sistema. Trump mostrou ao mundo que ainda existem líderes capazes de usar o poder não para dominar, mas para libertar. Ele colocou condições, estabeleceu limites e, ao fazer isso, devolveu à direita brasileira algo que estava sendo roubado há anos: a esperança na justiça. Mas nenhuma estratégia, por mais brilhante que seja, vence sozinha. O movimento precisa continuar, e ele depende de cada um de nós. Depende de mim, depende de você, depende de todos os brasileiros que se recusam a aceitar a mentira como verdade. É hora de resistir com serenidade e agir com inteligência. É hora de ocupar o espaço que a censura tentou destruir, de falar com amigos, familiares, colegas e mostrar que há um plano em andamento, um plano que não nasceu em Brasília, mas no coração daqueles que acreditam num Brasil livre, soberano e moralmente restaurado,
O sistema vai tentar se reorganizar, vai tentar mentir, vai tentar confundir, mas o que está feito, está feito. Trump deixou o recado. Ou cumprem as exigências, ou a Magnitsky volta. E quando voltar, não haverá mais espaço para desculpas. Por isso, é nossa responsabilidade manter a pressão, manter o debate vivo e continuar espalhando a verdade. Cada compartilhamento é um ato de coragem. Cada palavra dita com consciência é uma semente plantada na mente de quem ainda dorme. E quando a verdade se espalha, o medo desaparece. O Brasil está despertando. O patriota não se cala. O patriota não desiste. O patriota não vende sua fé no país por manchetes fabricadas. O que Trump iniciou com diplomacia, nós precisamos completar com união. A libertação dos presos políticos, a liberdade de Jair Bolsonaro, o fim da censura, tudo isso está em curso. Mas depende de nós vigiar, cobrar e manter viva a chama da resistência. O futuro está nas mãos de um povo que finalmente entendeu que ser conservador não é crime, é amor pela pátria. Por isso, eu te peço uma última vez. Compartilhe este vídeo agora. Não por engajamento, mas por dever. Não por vaidade, mas por consciência. Porque este vídeo não é só conteúdo, é um posicionamento. É uma mensagem direta àqueles que acham que ainda mandam neste país. O povo está acordando. Trump fez a parte dele. Agora é com a gente, com cada brasileiro que acredita que o bem ainda vence, mesmo quando parece estar perdendo. Com cada patriota que entende que lutar pela verdade é o maior ato de amor que se pode ter pela nação. E quando a liberdade voltar a brilhar plenamente, quando Bolsonaro estiver livre, quando os presos políticos abraçarem suas famílias de novo, todos nós saberemos. Foi a fé, a persistência e a coragem do povo que sustentaram essa virada histórica. O Brasil está de pé. E enquanto houver um patriota com voz, coragem e fé, essa nação jamais será derrotada. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.